Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, para mais um bate-papo com vocês. E hoje estou com a querida Verônica. Bem-vinda, Verônica. Ai, Paulo, que saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo. Nem te vi domingo passado na Não, faz tempo. Não faz. Eu tô brincando. Ela tá fazendo de conta, porque do mês passado pro mês anterior fazia tempo. E a gente foi nossa corrida. Que foi maravilhoso. Não, eu já ia fazer uma fofoca aqui. Não. Mas é melhor não fazer, não, né? Deixa de fofoca. É melhor fofoca não fazer, que ela feio. estava muito bem acompanhada. Um namorado bem bonito. Menino, para de fazer E o mais fofoca. bonito do que isso, deixa eu falar. Aí eu falei assim, Verônica, nossa, bonito o seu namorado. Aí a Verônica falou, parece que você fala fraterno. Não ele é bonitão. parece, não parece. Só que eu não tenho os olhos claros, ele tem os olhos claros, né? É, tem os olhos azuis. Os olhos azuis. Então, é um Paulo Paterno com os olhos azuis. Imagina. Fofocou, ele tava doido. É a perfeição. Então, Ele tava doido pra fofocar, gente. eu não aguentei. Olha. Eu não aguentei. É bom que assim, se tiver gavião, já sai fora que a mulher já tá comprometida. Pronto. Já vai gostar de mim, já o teu namorado. Pronto. Vamos lá então. Pra quem não conhece a Verônica, ela é CEO da VFB Insurance, que é a melhor empresa de seguro saúde e de vida também, mas a gente é focado no seguro saúde aqui no canal Perguntas. Como funciona? Todo mundo vem tudo do mesmo lugar, que é o chamado, que vocês falam, Obamacare, que como chama? É o marketplace. O marketplace. Aí qual que é a diferença da VFB para as outras? O tratamento e o... Não quero só falar o tratamento, como chama Calor tudo? humano, a gente recebe... Que a pessoa gente- realmente quer ajudar você, de verdade. Ela tem um departamento que ajuda as pessoas com as contas, que as contas médicas aqui é a coisa mais chata do mundo. Até eu que moro aqui há 30 anos não entendo. E fica vindo carta. Cada E vez que você vai no toda médico, vem hora coisa pra chega. pagar que você não tinha que pagar. Daí você tem que ligar pro seguro e brigar. E aí você não fala inglês, se você não fala inglês. E ela montou um departamento para ajudar as pessoas e a educar as pessoas a fazerem sozinho, né? Que eles vão ficar fazendo para vocês para sempre. Eles vão te ensinar a fazer. Talvez faça a primeira vez e vai educar você para que você possa fazer as coisas sem depender de ninguém. Porque a pior coisa que tem é a gente ficar dependente das pessoas por causa do inglês ou por causa de qualquer outra coisa. E a VFB não cobra nada por isso. Zero. Só a Verônica que faz isso, porque tem uma história bem bonita também, que a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois a história da Verônica, que é uma história de luta, uma história de garra. E se você olhar os primeiros vídeos que ela fez aqui comigo, até o dia de hoje, é outra mulher, né, Verônica? Eu sou outra mulher, graças Não é? a Deus. Graças a Deus, melhor, né? Melhor, gente. E é bem legal. Você lembra, no começo você era meio assim, meio chucrona, tímida. Tímida. Eu tinha muita informação, porque eu sempre gostei muito de ler e eu gosto de aprender sempre. Mas quando eu vi a câmera e eu vi o Paulo, eu ficava nervosa. Esse efeito eu ainda continua dando. Continua Vamos parar aqui, senão a gente vai arrumar problema, eu e a Verônica aqui com vocês. Vamos lá então. Então separei as perguntas que as pessoas fazem para nós durante a semana, que vocês têm que fazer para a Verônica também. E aqui ela vem uma vez por mês para nos educar e explicar como funciona o sistema de seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. E lembrando que no dia 2 e 3 de maio, ela também vai estar com a gente no nosso super evento que chama Construindo o Sonho Americano. Eu já vou até colocar aqui a propagandinha aqui, que tem um banner do curso. Então vai lá, do curso não, da imersão, que não é um curso, é uma imersão ao vivo com vocês. Então não se esqueça, vai lá e já segue a VFB, segue o Construindo o Sonho Americano e aprenda como vir para os Estados Unidos legalmente e fazendo as coisas certas com tudo que você precisa. Paulo, eu quero Já te fala. dar os parabéns. Essa sua iniciativa é incrível, porque vai ajudar muitas pessoas que pensam de migrar para cá, para a América, não só emigrar e depois ter que voltar 1 ano, 2 anos depois, porque não planejou bem, porque não se estruturou bem. Então, essa sua iniciativa, olha, eu tiro o meu chapéu, porque vai ajudar muitas pessoas que estão lá do outro lado, se preparando para vir para cá da maneira correta, entendendo como funciona a América, não é os coisinha que as pessoas postam Não e o falam. jeitinho, né? Não o jeitinho, da forma correta. Eu, com o maior prazer, com muito orgulho, quero fazer parte dessa Já imersão. faz parte. Faço parte da imersão, trazendo informação certa, explicando como funciona seguro de saúde, qualquer seguro que vocês tiverem, porque eu tenho um conhecimento todo dessa área, para vocês entenderem como funciona aqui nos Estados Unidos. É isso aí, bem legal. E também isso é possível porque eu estou rodeado de parceiros que são
tops, não tem aventureiros comigo. Então todas as pessoas que você vê que são patrocinadores do canal Pergunta são pessoas sólidas que têm o objetivo educar mesmo. O vender é consequência, claro que a gente precisa vender para pagar as contas, mas o foco maior é educar e ajudar as pessoas. E por isso que todos que estão comigo, eles são empresas que só crescem aqui nos Estados Unidos. Vamos lá então, chega de já ficar puxei teu saco, vou ter que aumentar a conta da Verônica aqui desse jeito. Vamos lá, mas você sabe que todo mundo te ama. Já reparou que por que você acha isso? Você é perfeita, não sei, né? por que você acha? Porque você é verdadeira. Porque você... É bem legal de falar um pouco sobre isso, até para vocês que não conhecem a Verônica. Eu acho que a primeira coisa, você apoia a ideia maluca das pessoas. Então, você chega junto, você vai lá e acredita e depois você vê o que na dá. Nossa comunidade. Você apoia bastante a comunidade. Tudo que você faz, que eu vejo, você faz com carinho. Assim, quando eu falo, tô falando da VFB, né? Da VFB eu vejo como você trata os teus colaboradores, que eu já ia falar empregado, empregado. É colaboradores. Os colaboradores, né? As pessoas que trabalham com você, e eu vejo que você é dura com elas para que elas que façam um ótimo trabalho para os clientes. Para os clientes. Né? E a intenção sempre é pro melhor. O melhor atendimento para os clientes. A própria Giovana que tá ali, ela tá falando, eu preciso de um médico brasileiro. Não falei da Verônica na hora, falei, a Verônica conhece todos os médicos brasileiros que você precisa aqui em Orlando. Americanos também. E muito americano, mas tô falando para os brasileiros que preferem brasileiros. Também, né? E não tem nada a ver com esse médico brasileiro com vender seguro-saúde, gente. Só que ela vai atrás para ela poder aprender, para poder ajudar a gente. Muito então chega de ficar falando de você, que também já vai encher a bola agora. Daqui a pouco eu que vou ter que estar pagando a Verônica para ela estar aqui, ó. Vamos lá então, Verônica. Primeira pergunta do Carlos. Qual é a diferença entre Health Insurance e Health Plan nos Estados Unidos? Health Insurance e Health Plan, eu acredito que ele quer saber... Tá em inglês ainda, gastando. Eu acredito... Como é o nome dele? Carlos. Eu acredito, Carlos, que a sua pergunta é qual é a diferença entre um insurance, health insurance e insurance plan, ou um seguro ou um plano. Um plano, isso, então, deve ser isso. A diferença aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que o plano, ele tem coparticipação, né? Aqui, o plano é o contrário, aliás, todos os planos aqui vai ter coparticipação, vai ter copay, vai ter deductible. Porém, o health insurance, o seguro, ele cobre, no caso do meus seguros, ele cobre doenças pré-existentes, ele tem um limite máximo de gasto do bolso, ele cobre desde os exames de laboratório, consulta, ele é completo, ele é mais completo. Não sei se a palavra português está certo, mais completo? Ele é completo. Ele é completo. O plano, ele é um pouquinho mais restrito. O plano, ele tem algumas... ele não cobre doenças pré-existentes. Às vezes, os exames preventivos não são cobertos. Então, ele é mais limitado. Então, o seguro, o insurance, ele é completo. E o plano, ele é limitado. Boa. Aí a Mariana pergunta, é obrigatório ter seguro-saúde nos Estados Unidos ou posso viver sem? Não é obrigatório, não é inteligente. Viver sem não é uma... Não é uma opção mais inteligente. Poder, você pode. E principalmente se você não tem... vamos falar acesso. Se vocês não têm uma empresa, se você não tem casa, se você não tem muito acesso, se você não tem que fazer um bankrupt por causa de uma conta de hospital, ou seja, se você não tem nada, então não tem. Mas se você tem, eu não recomendo ficar, porque vai entrar nos seus access para cobrir contas se você não tiver um bom seguro de saúde. Em outras palavras, se você não tiver um seguro de saúde e você precisar usar uma emergência, você vai usar. Só que a conta vai chegar e a conta é muito alta e aí você não vai conseguir crescer nos Estados Unidos porque você vai estar devendo essa conta. E não é legal, né, Paulo? Não é. Nós imigrantes, pagar, né? Nós como imigrantes chegamos aqui na América para deixar contas. Não é legal, não é bem visto. Então, o seguro não é uma coisa absurda que você não pode ter. Cabe no seu bolso. Já tem que fazer parte do planejamento de morar nos Estados Unidos. Faz parte do seu planejamento. É uma opção inteligente e é só você saber como fazer, porque tem de várias formas de fazer. E aí você não vai ter essas contas, você não vai deixar coisas para trás. Débito, crédito, coisas que não vale a pena. Eu acho que esse é o nome, minha mãe sempre ensinou isso. O nome da gente é o que a gente tem, é o que a gente leva, é o que você faz. Então, dinheiro é importante, mas não é tudo. Então, o seu nome limpo, né? A sua reputação, eu acho que conta. É isso aí, que é o nosso crédito. O crédito nada mais é do que a sua reputação.
em pagar as suas contas aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Vamos lá, o Ricardo ele pergunta: existe seguro-saúde para quem ainda não tem documento ou Social Security Number? Eu trabalho com várias empresas, empresas sérias, mas é aquele caso, aí é o plano, ele não é o seguro, é respondendo a pergunta do... que eu esqueci do Ricardo. Do Ricardo. Então, o plano de saúde, ele é mais emergencial, ele é mais para você não ter essas contas, esses débitos, não sujar o seu nome, o seu crédito, porque mesmo que se você não tem documento agora, mas se um dia você tirar um tax ID para fazer um imposto, porque você precisa de uma empresa, porque você precisa abrir uma conta, esse mesmo número ele pode virar um social depois, e seu crédito vai subindo. Quando você tiver o seu documento, você já está com o crédito lá em cima, um 7, 8, já pode comprar uma casa tranquilo, ou seja, tem um benefício de você ter um tax ID, pagar suas contas em dias, e o seguro de saúde te ajuda a não ter dívida, não sujar o seu nome e seu crédito. Muito bem. O Eduardo, ele pergunta: vale mais a pena um plano barato com deductible alto ou um plano mais caro com deductible baixo? Tem opção de deductible? Tem, é isso que eu tô te falando. Existem várias opções e depende do seu bolso, né? Então, se tá apertado, não é inteligente ficar sem plano. O que é que eu digo? Todo mundo passa por dificuldade financeira nessa vida. Tá apertado? Vamos ver uma outra opção. Talvez o seu copay do seu médico não vai ser $5, talvez seja 60, talvez seja 70 quando você precisar usar. Mas em vez de você pagar 100, você paga 20 por mês. Então, existe a opção de você diminuir o seu prêmio, o seu pagamento por mês, mas vai aumentar a sua participação quando você usar o plano. Faz sentido. Vamos lá, a Camila. Como funciona o seguro-saúde para quem trabalha como autônomo ou tem empresa própria? Maravilha, eu particularmente trabalho muito com autônomos, pessoas que têm sua empresa própria, porque você pode fazer um seguro, dependendo do lucro líquido da sua empresa, que volta para essa pessoa física, você pode ter um plano bem econômico. Para quem está com visto de estudante? Tem um plano exclusivo que é para estudante internacional. A gente trabalha com uma empresa grandíssima aqui também, mas ela é mais emergencial, tá, gente? Não é para fazer, tipo, mulher que tem que fazer esse exame de ano? Ele não tem o preventivo. A gente tem uma outra opção de telemedicina, a gente tem parcerias com as clínicas para prevenção, porque esse plano para estudante internacional, ele é para evitar contas de hospitais. Existe urgência e emergência nele. E não cobre doenças pré-existentes, não cobre gravidez. Então, cada caso é um caso. Por isso que é sempre bom entrar em contato comigo, com a minha equipe, que a gente vai te dar as opções. Tem solução para tudo. Porque você faz, tipo, tem um questionário que você vai fazer, a pessoa vai responder, né? Por exemplo, se você chegou do Brasil para cá com visto de estudante, qual o seguro ideal para você? Olha, o ideal seria um seguro internacional para estudante, que ele é emergencial. Mas minha esposa está grávida, ela vai ter bebê. Então, eu tenho uma outra opção. Sua esposa está grávida, vai ter um bebê, ele não vai cobrir. A gente vai trazer para o Marketplace, porque não tem carência para gravidez. A gente traz ela para o Marketplace, o pai, os filhos ficam no AMG, que é emergencial, e ela ficaria no outro plano, diferente. Entendi. Ou seja, para cada caso é um caso, a gente tem que entender a situação da família para poder ajudar da maneira correta. Muito bem. Aí a Luciana, qual é a diferença entre HMO, PPO e EPO nos planos de saúde? Ok, muito boa essa pergunta, todo mundo tem essa dúvida. HMO ou HMO, né? Ela é uma rede de providers menor do que o PPO, que é uma rede de providers maior, e o EPO, que é uma rede intermediária, tá? Então, o PPO, ele quer dizer que é uma rede de providers ampla, que além de você poder ver os médicos que estão dentro da rede, você pode ver os que estão fora da rede. Ela é bem ampla. Entendi. E é só que os fora da rede é um pouco mais caro. Vai ser atendido, mas com um preço maior. O EPO é uma rede exclusiva de providers, uma rede desse tamanho. Você não pode ser visto pelos que estão fora do network, mas é uma rede maior. Entendi. E você não precisa passar no especialista para ver no primary doctor, ou no médico da família, para ver um especialista. Já o HMO é uma rede pequena de médicos. Muitas vezes você só pode ver aquelas clínicas que está dentro ali, não pode sair, e precisa de um referral para ver o primary doctor, ou para ver um especialista. Muito bem. Aí o Marcelo pergunta bem boa. O seguro cobre emergência no hospital mesmo se eu estiver fora do estado? Eu sempre recomendo meus clientes fazer um seguro viagem, quando você está... Sério? Tipo, eu vou para Nova York? Porque o seguro é estadual.
Inclusive, existem diferentes marketplaces dependendo do estado. Por exemplo, eu não posso vender, eu sou registrado no healthcare.gov do marketplace da Flórida, Texas, New Jersey, tem mais 13 aí que eu não lembro agora de cabeça. Mas, por exemplo, Califórnia, eu não estou registrado no marketplace de Califórnia. Tá, mas se eu for passear lá e me sentir mal? Mas o que eu estou querendo explicar é isso. Existe regra para cada estado. Se você tem um seguro local, estadual, então o seu seguro é daqui. Se você está viajando, é recomendado um seguro de viagem. Ou a telemedicina. Principalmente para quem tem um Oscar. Eu tenho um cliente que está viajando, teve um cliente que estava em... Onde que ela estava? Aqui em algum estado. Uma infecção de urina. Aí, olha, esse número é 24 horas, liga, vão passar um antibiótico para a farmácia e você vai lá, pega e resolve o seu problema. A viagem conseguiu tranquila. Mas se for uma emergência, eu não posso garantir que vai cobrir. Pode ser, mas é uma possibilidade de não cobrir. Uau, bem interessante. Juliana, como funciona o seguro-saúde para gravidez e parto? Então, o seguro, se você está grávida, o seguro tem que ser através do healthcare.gov, que é a única plataforma que tem asseguradoras que vai aceitar você, independente se você tem 1 mês, ou 3 ou 6 meses, tá? Ou até 8, às vezes até 8,5, se der tempo a gente fazer para o mês seguinte. É fácil. Precisa ter um documento de imigração para aplicar para esse plano. Não pode estar fora de status. Né? Se não tiver, emergency room dos hospitais vão te atender de qualquer maneira. Mas aí a conta vem, né? Vem. De qualquer forma, a conta sempre vai vir. Mas o turista, eu ouvi falar, comentando aqui, eu já vi caso que no hospital o turista, quando ele entra pela emergência, se a mulher está grávida, eles aplicam para o Estado pagar o seguro, o parto. Não é grátis, muita gente pensa que é grátis. O Estado paga, eu pago, você paga, Sim. quem faz imposto paga. Não sei se é bom para o seu status, mas acontece isso, tá? Mas nas épocas que nós estamos vivendo, você quer... Isso aí chama public charge, que é quando você usa um benefício que não foi feito para você e você se aproveita dele. Isso é uma coisa que eles não gostam que existe aqui, fazem. Não gostam. E pode prejudicar você o dia que você quiser se legalizar. Marcelo, Juliana, já foi. Felipe, o seguro cobre exames preventivos como check-up anual? Você tem direito a um check-up anual nos seguros, que é os insurers, que eu falei que é o plano completo. Você tem direito a um check-up anual todo ano. Agora, lembrando, se você já fez seu check-up anual em janeiro, por exemplo, com o doutor Sérgio Menezes, vamos falar aqui um médico. E aí você, não gostei que ele me olhou assim meio atravessador e vou mudar de médico. Aí eu vou lá pro doutor Daniel Rey, um exemplo. Ou no doutor Daniel Kittner, ou qualquer outro médico. Chega lá, eu quero fazer um check-up anual de novo. Não vai cobrir. Não é porque você trocou de médico que vai cobrir um outro check-up anual. É um por ano, tá? Um por ano. Que é super importante, que a maioria das pessoas não fazem, né? Não. Tem que fazer, gente. Prevenção é tudo. O Gustavo ele pergunta, o que acontece se eu ficar doente e não tiver seguro-saúde? Eu fico muito triste. Acontece, Gustavo, muito constantemente. Muitas pessoas, às vezes, a primeira coisa que aperta, eles sempre vão pela parte que eles acham que não é tão importante, às vezes o seguro de saúde. Se você me ligar hoje é quanto? 9, 10, 11 de março, mais ou menos isso. Não lembro, nós estamos em março. Se ligar hoje. Se você ligar para mim hoje e com a doença e precisa ver um médico, eu não vou poder te ajudar até o dia 1º do mês de abril. Porque todo e qualquer plano que eu fizer hoje vai estar efetivo no dia 1º de abril. Então, não é interessante ficar sem um plano de saúde ou deixar cancelar. Mantenha ativo. Você nunca sabe quando vai precisar, quando precisa ver um médico ou uma urgência ou uma emergência. É isso aí, gente. Hoje em dia, nós não podemos ficar sem seguro. Ninguém, na verdade. É prioridade. É prioridade. É isso aí, você não quer. Os Estados Unidos hoje não é para o imigrante aproveitar de mais nada que ele não tenha direito. Porque aí você vai ter problema, que eles estão procurando cabelo em ovo aqui. Na careca, na cabeça do careca. Na cabeça do careca. Eu vou ficando careca falando Fala nisso. isso não. Por falar em careca. Vamos lá. O Rafael tá perguntando aqui, ó. Como funciona o seguro dental e se ele vem junto com o seguro de saúde? Tem alguns seguros que ele inclui o dental e o vision, tá? Mas a cobertura é muito básica e tem 6 meses de espera para poder usar. Eu faço um dental e um vision separado, que se você fizer hoje eu já posso agendar ou te passar um médico para você agendar para amanhã.
se for o caso. Eles são também com uma cobertura um pouco limitada, dependendo do que você escolher, ele é mais para prevenção. Eu sempre falo para os meus clientes, gente, o plano dental não é para fazer hoje e cancelar amanhã, porque quanto mais tempo você tem, melhor vai ficando sua cobertura. E como se você faz hoje para usar amanhã e já é para coroa e canal, não vai ser o melhor plano do mundo. O bom do seguro dental é para você prevenir. Se você tem uma obturação e nessa obturação talvez tenha uma filtração e a possibilidade de virar uma coroa e canal é grandíssima. Mas se você vai checar a cada 6 meses, eles vão trocar a sua obturação, cobrindo até um 80%. E aí você vai gastar, ao invés de gastar 1.700, você vai gastar talvez 80, 20, 30, dependendo do valor da troca da obturação. Que vai ficar mais em conta do Vai ficar muito em conta. Agora, se existe uma infiltração nessa obturação e você não sabe, não está vendo, vai virar uma coroa e canal. Com certeza. Aí, meu amigo, é caro. Aqui nos Estados Unidos. Você não quer uma coroa. Não quer uma coroa. Ai. Diz que as coroas... Dizem que direito é a coroa boa, menos no dente. Menos no dente. No dente você não quer coroa. Olha a conversa que nós estamos tendo aqui, ó. É culpa dele. É culpa minha, né? O Rodrigo, imigrantes podem comprar seguro-saúde pelo Marketplace? Só se estiver legal, né? Todos os imigrantes, eu sou imigrante, Paulo é imigrante, todos os imigrantes podem comprar, mas precisa estar legalmente. Se você não tiver com um documento que é aceito pelo Marketplace, não vai poder, tá? Mais. Aí a Carla pergunta, como funciona o período de inscrição anual para o seguro-saúde? Então, aqui nos Estados Unidos existe diferentes datas para, chama-se Open Enrollment. Dentro do healthcare.gov nacional, nos Estados Unidos inteiro, ela começa em novembro 1º, a primeira fase, e termina em dezembro 15. A segunda fase começa em dezembro 15 e vai até janeiro 15, chamado o famoso Open Enrollment. Já para grupo, isso é na parte geral, tá? Individual e families. Para grupo insurance, normalmente eles começam em outubro. Para Medicare, começa em outubro. Então, cada situação é diferente. Entre em contato comigo que eu te explico melhor. E todas as informações da VFB estão em todos os programas do canal Pergunta, sem exceção. Está por ordem alfabética, você vai lá no V, que você vai encontrar todas as informações lá. E mesmo você que não está ainda nos Estados Unidos, já coloca na sua agenda. E quando você estiver pronto para vir, você já entra em contato, faz tudo direitinho. Ou já dá para fazer ainda estando no Brasil ou não, se tiver os documentos? Tá, tem Tipo, muita gente que está vindo no Brasil, chega no dia 1º de abril, ou chega no final de março, a gente já pode fazer sim. Bem bom. A Paula está perguntando aqui, ó, qual a diferença entre o seguro privado e seguro subsidiado pelo governo? Muito boa pergunta, eu recebo muitas perguntas. Não, eu já o tempo todo. Mas eu quero um seguro privado. Todas as empresas aqui nos Estados Unidos são privadas, elas não são do governo. O que elas têm contrato com o governo para ter um certo tipo de ajuda para que a gente possa ter um seguro mais econômico. Por exemplo, vamos falar que hoje eu tenho um Oscar, você tem um Oscar, outro tem um Florida Blue, outro tem um Better, outro tem um Cigna, e aí, dependendo de quanto que eu ganho, é o quanto eu vou pagar. Chega um momento, é uma companhia privada, o Oscar é uma companhia privada, o Blue Cross Blue Shield é uma companhia privada, então chega um momento que eu já não qualifico para nenhuma ajuda, nenhum crédito, ela passa a ser privado. Porque eu já não tenho mais nenhum benefício de acordo com a minha renda, de acordo com a sua renda. Então, ela sempre é privada. Depende se você qualifica ou não qualifica para ter uma ajuda ou um desconto no seu plano de saúde. Então, vocês entenderam essa parte? Então, vamos lá. Quando você não se qualificar, isso significa que você está ganhando bastante dinheiro. E isso é legal. Isso é porque bom. O governo é para ajudar as pessoas que ainda não chegaram a um certo limite. Ele teve um ano que ele pagou $700 de táxi. Eu acho que ele não tem dinheiro? Ele tem. O que acontece? Ele reinveste em real estate. Por exemplo, você é um empresário. Com certeza você tem vários investimentos. Com certeza, aí eu ganho também. pouquíssimo. Não, espera. Então, vamos dizer, como você tem investimentos e você tem deduções, aqui nos Estados Unidos você não paga imposto sobre o faturamento, é sobre o seu lucro líquido, que é diferente do Brasil. Então, vamos dizer que eu tenho 10 apartamentos alugados e desses apartamentos eu tenho que... a palavra que eu esqueço agora é... Que você tem que? É quando você pode abater no imposto o que você usa do apartamento. Apartamento, uma casa, eu esqueci agora a palavra. Deduzido imposto? Deduzido imposto. Desvalorizou. Um exemplo. Desvalorização de uma propriedade. De tudo, né? De tudo. E tudo isso
na hora de fazer, é deduzido. Então vai dizer que eu faturei 10 milhões, mas eu tive bastante deduções, e aí o meu imposto foi 50 mil de lucro. E aí eu consigo qualificar para um bom plano de saúde. Por isso que eu falo para vocês, um bom contador aqui vale muito mais do que qualquer advogado. Vale mesmo. Então, porque o contador você vai usar para o resto da sua vida. Enquanto você morar nos Estados Unidos e você for um empresário, você vai precisar de um contador. E um bom contador. Eu assino embaixo isso que você está falando. Vamos lá, a Bianca pergunta: seguro saúde cobre fisioterapia e tratamentos especializados? Cobre sim. O seguro saúde, que é o insurance, outra vez, deixando bem clara a diferença entre insurance e plan. Health insurance e planos de desconto, né? Então, o insurance, ele cobre terapias, ele cobre exames de laboratório, ele cobre tratamentos de mental, câncer. Já vou para a próxima pergunta, que ele pergunta é saúde mental e terapia psicóloga. Completamente. A minha psicóloga, eu tenho uma psicóloga, gente. Olha, já viu, né? Já viu? Vamos parar essa conversa, vamos mudar de assunto aqui. Eu acho que todo mundo, para ter um mental health, tem que ter psicólogo. Em vez de você soltar os cachorros no filho, no marido, na amiga, você fala pro seu psicólogo e resolve chegar rindo em casa feliz, porque já falou tudo que tinha que falar. Então, cobre psicólogo, cobre mental health, cobre internação, cobre remédio. Acho que eu tô precisando de um psicólogo, então. Vou te passar a minha, doutora Simone, maravilhosa. Não, eu não gosto de ficar falando minha vida pros outros, assim. Que é isso, mas é privado. É privado, esses psicólogos, você é conhecido. É igual contador, eu não gosto de usar contador famosinho, assim, que me conhece. Não, é mesmo? Porque não interessa, né, quanto a gente ganha, essas coisas. Daqui a pouco todo mundo tá pedindo doação. Ou então tá doando, né? O Paulo tá dando uma de rico, aí o cara tá quebrado. Não, gente, voltando. Sério, Paulo, sério. Gente, seguro, insurance, cobre o seu psicólogo, cobre o psiquiatra, cobre o tratamento, cobre a internação, cobre o seu remédio, cobre tudo. Valor vai depender da sua renda, do seu lucro, quanto que você declara de imposto. A Priscila tem uma ótima pergunta aqui, Existe limite anual de cobertura em alguns planos? Nos health insurance é ilimitado a cobertura. Agora, você tem um limite máximo de gasto do seu bolso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você tem uma conta de hospital de 10 milhões, o seu seguro, o seu out of pocket é 2, 3 mil. Se a sua conta deu 5 milhões, você só vai pagar 2, 3 mil. O resto é da seguradora. Por ano, né? Por ano. Então, por isso que é legal quando você faz uma cirurgia, alguma coisa que você já gasta logo esse dinheiro de cara, que geralmente são 10%. Aí você praticamente tem o resto do ano, daí você vai fazer uma check-up, dar uma geral, porque você não vai ter mais... O check-up anual é gratuito. Não, o check-up que eu quis dizer, dá uma geralzona. Geralzona, tudo que precisa fazer. E uma vez que você atingir o seu limite de gasto por ano, que é 1.000, 2.000, 3.000, dependendo da sua renda, você pode... Eu sempre digo para os caras, agora você pode sentar lá no hospital e almoçar lá todo dia que você não paga mais nada. O almoço paga, hein? Vamos lá, próxima pergunta da Natália. Posso trocar de seguro saúde durante o ano? Existem algumas regras para isso, tá? Normalmente são 5 perguntas que a gente faz. Você tem que ter um SP, um Special Enrollment Period, para qualificar. Mudou de um estado para o outro, você tem que mudar de plano, tá? Se você mudou de uma cidade para outra, e o plano, por exemplo, às vezes o Oscar tá mais caro lá em Davenport do que Orlando. A Umabera tá melhor lá, eu vou te mudar de plano, nesse caso. Então, existem algumas coisas que te qualificam para mudar de plano. Se não existir e não tiver como comprovar, não tem como eu mudar mais. Antigamente eu podia. Só uma vez por ano? Uma vez por ano, somente de novembro a dezembro, máximo janeiro 15. Mas sempre liga para mim, porque eu vou entender a tua situação e vou ver se eu posso fazer alguma coisa para te ajudar. Dentro da lei, tá? Tudo dentro da lei. Vamos lá. O Diego, como escolher o melhor plano de saúde para minha família? Olha, Diego, essa pergunta é maravilhosa. Eu gostaria muito que todos os clientes tivessem um tempinho de escutar a gente explicar por quê. O que eu estava falando? A gente vai saber as suas necessidades. Por exemplo, um casal, às vezes o esposo toma um remédio que às vezes não está nesse plano. A gente tem que entender a situação da família. Às vezes o esposo vai ficar num plano diferente da esposa, porque o médico que ele quer, o remédio que ele toma é coberto por outra seguradora. E na VFB, gente, a gente não vende um plano baseado no que eu vou ganhar, mas baseado no que é bom para você. Se é bom você estar numa seguradora
porque você precisa de um médico ou de um tratamento que não tem em outra seguradora, eu vou te colocar na seguradora correta. E agora, às vezes, esse plano vai ficar mais caro para você. Então, eu vou colocar a sua esposa e seus filhos noutra seguradora que vai ficar mais econômica. Então, tudo isso demora tempo para a gente entender cada caso. Muito legal. Aí tem uma pergunta boa aqui do Fernando. Quem tem empresa pode oferecer seguro-saúde para os funcionários? Pode sim, é tax write-off. Existem alguns planos que a gente pode fazer sentando e conversando, porque fazer um grupo insurance precisa ter pelo menos de 3 a 50 funcionários. Não vai diminuir o valor do plano, tá? Porque o que diminui o valor do plano quando o grupo é grande, por exemplo, Disney, Walmart, dá até para oferecer um seguro mais econômico, porque é muita gente. Mas se é de 3 a 50, é quase que individual o valor. E você pode fazer assim, um grupo e a sua empresa pode pagar, mas tem um limite de pessoas que tem que estar dentro do mesmo plano. Muito obrigado. Próxima pergunta do Roberto. O seguro cobre cirurgias e procedimentos complexos? Cobre cirurgias e procedimentos super complexos. Só não cobre bariátrica e nem cobre, quisera eu, uma cirurgia plástica. Nem precisa. Mas não cobre, gente. Mas se for uma realmente médica, se for comprovado que você tem diabetes, se você está overweight, você precisa, claro que vai cobrir. E ele vai primeiro passar por alguns steps, né? Para ser aprovado. Bem bom. Tinha uma pergunta que eu ia fazer, que você falou sobre... A gente estava falando sobre... Ele não cobre estética, eu acho que é isso. Nada, não, não cobre acupuntura, não cobre cirurgia estética, considerada que é para beleza, né? Nada mais por beleza. Botox? Será que cobre Botox? Não, não cobre Botox, não. Não cobre, Paulo, sinto muito. Nossa, eu com essa carinha de criança, de bebê aqui, de 50 anos. Não cobre Botox. Mas sabe que eu tava confundido quando eu parei pra pensar? É porque dependendo, você como é uma estrela de Hollywood, você pode abater o seu Botox no imposto, porque faz parte do seu trabalho. Mentira! Por isso que eu parei pra pensar um pouquinho. Procedimentos estéticos pode ser abatido porque você é uma figura pública e você precisa looking good. Resumindo, primeiro ela falou que eu era bonito igual o namorado dela, mas depois falou careca, agora tá me esculachando falando que eu preciso de Botox. Não, eu tô falando se você precisar. Muito bem. Aprenda, menina. Se. Vamos lá, próxima pergunta. Não sabia, legal, né, isso daí? O Roberto já foi. Gabriela, como funciona o atendimento em urgent care comparado com o hospital? Para que serve o emergência e o urgent care? Uau, Gabriel, que pergunta boa. Muito obrigado. Gente, vocês lembram, quem é dos meus clientes sabe que o ano passado, eu vou estender para poder vocês entenderem, tá? A pergunta. Tinha um plano que existia o Emergency Room, que é a parte do hospital, por 250. Este ano, eles tiraram, não tem mais, passou a ser uma porcentagem. Vocês sabem por quê? Porque os hospitais, eles querem atender emergência. É aquilo que o urgente quer, que está suposto para receber gripe, febre, infecção de urina, dor de ouvido, coisas menores, tem que ser no urgente care, tá? Só que as pessoas, como estavam acostumadas, porque era $250, ir para o hospital, muita gente estava indo para o hospital. Eles tiraram isso, por quê? Porque os hospitais começam a encher e eles não querem. O Urgente Care foi criado para, tipo, eliminar aquela fila de grande que está nos hospitais e deixar somente as pessoas que realmente precisam. Tá com uma dor no peito que pode salvar a vida dele, é um problema de coração, uma fratura exposta que você precisa urgente, né? Você ser atendido. Então vamos deixar os hospitais, um apelo até aqui para todos nós brasileiros que gostamos de ir para o hospital o tempo todo, vamos deixar os hospitais realmente para aqueles que precisam. Emergência, dor no coração, uma fratura exposta, um acidente, uma coisa grave mesmo, uma pedra nos rins, uma apendicite, essas coisas. Corre para o hospital, porque a sua vida está em jogo. Então, é hospital. Febre, dor de cabeça, infecção de urina, dor de ouvido, dor de garganta, flu.
o gente quer. Se resolve no gente quer, se resolve com antibiótico, se resolve com uma coisa simples, tá? Muito legal. E se você tiver em dúvida, você pode entrar em contato com a VFB, que eles falam para você. Tipo, Na nossa cotação, inclusive, gente, se vocês lerem um PDF que vai junto na nossa cotação, tá explicando exatamente o que é o IPO, o PPO, o que é o gente quer, Emergency Room, em português, para vocês darem uma lidinha, tá? Muito legal. Estamos quase terminando aqui, mas 3 perguntinhas. A Débora, existe seguro-saúde internacional para quem viaja muito? Tem, a VFB nós representamos, inclusive com a Blue Cross Blue Shield Internacional, global. A gente oferece seguro para quem está do Brasil vindo para cá, requer documentos, tá? Não, tem que vir com visto de trabalho, um L1, L2, ou seja, você tem que chegar aqui com work permit para trabalhar, e se você trabalha indo e voltando ou visitando outros países, nós trabalhamos com seguro sim internacional. Boa. O Lucas pergunta assim, ó, o seguro cobre exames como ressonância e tomografia? Cobre, chama-se MRI aqui, né? Cobre, e agora tem vou deixar você entender como funciona. Se o médico passa diretamente uma MRI ou uma ressonância magnética, se antes... Vamos fazer o seu pulmão. Ele vai pedir primeiro um raio-x. Depois que você fizer o raio-x, ele vai dizer assim, olha, o raio-x não deu para ver o que eu quero. A gente precisa de uma ressonância magnética. Então, a ressonância magnética é coberta, mas tem que ser pré-aprovada. Muito bom. E aí, por último aqui, a Cristiane pergunta qual que é o maior erro que os brasileiros cometem ao contratar uma empresa de seguro-saúde? Não ligando para a VFB. Não, o maior erro, gente, é ver se essa agência ou essa seguradora, ou tem a pessoa que está fazendo seu seguro, entende a sua necessidade. Parou para te escutar, vê o que você precisa, deu a atenção que você merece. Se não te deu, é o maior erro já que aconteceu aí, porque você vai contratar o seguro errado. Muito... Verônica, me fala, antes de a gente terminar, você trouxe um livro ali, você quer falar daquele livro, alguma coisa? Deixa eu falar pra você. Pega muito isso. feliz, Paulo, tava falando pra você. O que você arrumou? Eu recebi um convite mês passado da Vanessa Caetano, ela é a fundadora do Mídia América, ela conhece a Orlando, mora aqui há muitos anos e me conhece, sabe minha trajetória de muitos anos aqui também. E ela me convidou para fazer parte e receber um prêmio no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje a gente foi receber o livro oficial, muito, né? Porque bonito, tem várias mulheres aqui dentro contando um pouco da história dela, inclusive a Verônica Braga tá aqui também. E é um livro muito bonito, a gente conta contei um pouquinho da minha história, um pouquinho, não muito. Tem várias mulheres aqui dentro, a gente vai ter a noite de autógrafo, pronto, vocês vão ver também. Né? E é bem bonito, capa dura, né? Bonito, qualidade, né? Assim, vou mostrar pra vocês aqui, Cadê você, Verônica? Mostra pra nós. Vou mostrar, aqui, ó, abri bem em cima na Verônica Ferreira Braga. Muito bem. Um orgulho, gente, sabe? Tudo isso pra vocês, porque não existiria a Verônica Ferreira Braga onde está hoje sem vocês, meus clientes. Sim. E aí eu vou contando um pouquinho, rapidinho, a minha história. Muito simples, mas com amor e carinho. Isso para mim é um legado, né? Eu deixo um legado para meus filhos, um legado para minha história. Por falar na tua história, Verônica, antes de eu encerrar, vendo da onde você veio, né? Os problemas que você passou, a tua separação lá atrás, né? Você ficou na mão com um monte de filhos, sozinha, sem praticamente dependendo, sem ter o que comer quase. Você ficou quase sem o pão que o diabo amassou, nem com aquilo quase sobrou para você. Exatamente isso. Né? Nem e isso. hoje você é uma mulher de sucesso, uma empresária que está ganhando dinheiro, que trabalha muito, né? Que estuda muito. Você fez isso em poucos anos. Foram quantos anos? Foi pouco. Então, olha, eu cheguei aqui em 2001. Nós estamos em 2026, 25. Então 25 anos, Isso, 24 anos. 24, 25 24 a 25 anos, parece ontem, mas é uma história longa, né? Longa. Quando às vezes eu passo em frente. Hoje eu estava falando para a Renatinha da rádio, que eu estava com ela, digo, nossa, gente, quando eu tava reclamando, gente, eu não sei o que eu vou fazer no Spring Break, meus filhos estão no college, o Spring Break é diferente, meus filhos estão na high school, na elementary é diferente, eu não tô conseguindo juntar. Aí eu falei, mas gente, para de reclamar, Verônica. Olha os problemas, problema de primeiro mundo, né? Era pior, sabe? Quando eu tinha que deixar minha filha no daycare, before school, para ir trabalhar,
limpar a casa. Quando eu ia deixar meu outro filho na elementary, outro junto na elementary, outro na high school. Era 3, 4 escolas para poder limpar 3 casas por dia. Isso era difícil. E no Brasil, como que era a tua vida? Minha vida no Brasil, bom, é uma longa história. Mas só bem rapidinho. Eu nasci no interior do Nordeste do Ceará, número 11 de 14 filhos. Então eu cresci subindo nas árvores, comendo fruta, carne era luxo, um ovo era maravilha, uma vez por semana era arroz, feijão e ovo. Mas eu era feliz porque ali eu aprendi o que é integridade, né? A minha mãe é um exemplo para mim, esse livro inclusive eu dedico a ela porque é um exemplo de força, de vitória, de mulher honesta. Eu tenho 86 anos a fazer esse ano. Tá vivinha, graças a Deus. E então ali era difícil, uma época difícil. A minha vida nunca foi fácil. Não... E não é fácil até hoje, né? Não, eu trabalho demais. É mais tranquilo hoje. Financeiramente eu não tenho as preocupações que eu tive há uns anos atrás, graças a Deus. Mas assim, não quer dizer que eu não tenho outras preocupações, né? Os filhos crescem, tem outros tipos de preocupações. Eu tá no colo. Mas é muito doido, né? Que nem teus filhos, eles nem imaginam. Por mais que você conta, não dá pra imaginar. Paulo, eu buscava água na lata, na cabeça, para poder a gente tomar água potável, filtrar. No interior, no Nordeste do Ceará, a água era ouro nessa Você para época. de vez em quando, assim, ó, pra meditar, refletir a respeito? Eu paro, claro, e eu agradeço a Deus todo dia. Gente, a gente não tinha... Era muito simples, uma vida muito humilde. Imagina, 11, 14 filhos... A gente sentava também tudo no a velha tá 86 anos, mas também tem a sangue quente, hein? Nordestina. Não tinha televisão, literalmente, não tinha energia, não tinha nada, né? Não tinha eletricidade, então vamos fazer filho. Vamos fazer filho. E era um monte. Nossa. Mas então, alimentar 14 filhos, ela plantava milho, a gente comia cuscuz, era comida do que ela plantava, era mandioca, era cuscuz plantada da terra. Então, assim, foi uma época que eu vou dizer difícil, mas você sabe que eu era feliz, porque quando você não conhece nada e não sabe nada, só aquilo que você tem, eu era feliz com o que eu tinha. Eu nunca fui uma pessoa infeliz. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tinha comida real da terra, era saudável. Com certeza. E é bem legal, porque a felicidade não tem nada a ver com o financeiro, não tem nada a ver... E felicidade é uma escolha. Todos os dias a gente deve escolher ser feliz. E por pior que esteja a sua situação, só de você estar aqui ouvindo aqui o canal Perguntas, você está melhor do que a maioria do mundo. Tem pessoas agora, a gente sabe, em guerra, pessoas morrendo, tem gente na cama querendo dar o último respiro, né? E você não, você tá aqui, então parar de lamentar, parar de colocar a culpa em governo e fazer alguma coisa na vida para melhorar, que é possível, né? Você é um exemplo disso. Com certeza é possível. E outra vez, como você falou, é certo, felicidade não tem nada a ver com o que você tem, com o que você usa, com o que você... É interno, né? Então, assim, apesar de ser uma menina muito pobre do interior do Ceará, eu era feliz subindo nas árvores, tomando banho de cachoeira, lavando roupa no rio, na pedra com minha mãe. E aquilo ali era... Hoje eu olho para trás, eu lembro, eu era feliz. Não sabia o que era uma bolsa de marca e nada disso. Meu aniversário, você foi de 50 anos. Chiquérrimo. Eu nunca tive um aniversário. Minha mãe nem sabia. Eu fazia aniversário, eu nem sabia. Aos 16, 18 anos, comecei a entender o que era um aniversário de festa. Natal, Christmas, que é isso? Não sabia nem que era Papai Noel no interior lá do Ceará. Eu vim saber isso já grande, depois que eu casei. Hoje em dia, meus filhos sabem, eles não sabem a vida que eu passei. Contando, parece até história de... Conto de fada. Conto de fada. Mas assim, eu conto pra eles, é o meu legado, eu gosto de contar pra eles. Se eles não conseguem entender, e ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender, a não ser que você viveu. Quem viveu aquilo, né? Talvez nem você consiga entender o que eu tô falando. A gente imagina, mas ninguém consegue imaginar o que não viveu. Né? Então você tenta imaginar, mas... Você vê, às vezes, na televisão, aquelas casinhas de palha, né? Sem de janela, barro, que é de barro, né? Barro. Quando chovia, Paulo, eu lembro, a minha mãe juntava todo mundo, orava, porque ela tinha medo da casa desmontar em cima da gente. Nossa. Era uma casinha de barro. E ainda varre, né, casinha de barro? Ainda varre, limpa. E os copos eram de alumínio, eu lembro até hoje brilhava, porque ela gostava das coisas. A minha mãe gosta das coisas muito limpas. Arear, quem já ouviu essa palavra? Arear. Arear o copo, arear as panelas. Tem que arear a panela. Então vamos. Então, enfim, menina, essa é a minha história. Essa é um pedacinho da história da Verônica, que é por isso que a gente ama ela, e ela é uma mulher batalhadora, e se ela conseguiu, você também consegue. Todos nós conseguimos conquistar tudo que a gente queira conquistar, se a gente colocar fé, colocar foco, focar no que é nosso, não ficar olhando a grama do vizinho, porque a grama mais verde não é do vizinho, é a grama que a gente rega.
Né? Então, se mesmo. você focar na sua grama, regar sua grama e cuidar do que é teu, você vai ver prosperando, crescendo e sendo abençoado quando faz honestamente as coisas, né? Isso mesmo, Então Paulinho. vamos. Já puxei muito o saco hoje. Espera, deixa eu terminar. Vai deixar falar. Vai virar um negócio aqui, fala. Não, gente, eu conto a minha história aqui pra vocês, não é pra dizer que eu sou diferente, sou melhor do que ninguém, não, porque todos nós somos filhos de Deus e o sol brilha e nasce pra todos. Eu conto a minha história pra você aqui, pra você ver que não importa onde você estiver, em que situação você estiver, se você está com saúde, está bem, força pra trabalhar, tudo é possível. Sonha e sonha grande, porque é possível. E ter coisas materiais é só consequência de você fazer bem o seu trabalho do que você faz. Só isso. E essa é uma mensagem que eu deixo aqui para vocês. Não deixem de sonhar, não deixem de trabalhar, não deixem de pôr água na sua grama, como diz o Paulo, porque isso é o mais importante. Esquece o vizinho, esquece o que os outros têm, concentra no que você quer, no que você tem, e que Deus abençoe você e a sua vida. Muito legal, é isso aí, gente. Lembrando que todas as informações da VFB tá na descrição deste programa e de todos os programas do canal Perguntas. Beijo, Verônica, muito obrigado. Beijo e a gente pra vai vocês, falando, galera. gente. Beijo, tchau, tchau.